Olá, bom dia. Meu nome é Luísa. Meu nome é Meu Eliane. nome é Estela. E nós somos alunas do curso de bilinguismo do Instituto Singularidade. Vamos fazer uma entrevista com o trabalho da professora Paola. E quem vai nos ajudar, quem vai bater um papo com a gente é a professora Lucila. Bom dia, Lucila. Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Você poderia contar um pouco para a gente como que foi o começo dessa sua história com a língua portuguesa? Assim, desde a época do colégio, assim, eu sempre gostei de língua portuguesa, dessa questão da linguagem. Então, fui fazer letras na universidade, eu fiz letras espanhol-português. E depois da minha formação, na verdade, eu fui para o Japão. Eu fui por questões religiosas, enfim, fui fazer um outro tipo de trabalho. E lá eu fui convidada para o Instituto de Línguas para ser professora de português para japoneses. Então, eu lecionei durante 2 anos português para um grupo de japoneses. E lá, então, eu comecei mais esse contato com o português como língua estrangeira. E depois eu voltei para o Brasil, e devido à minha experiência lá no Japão, me surgiram oportunidades aqui no Brasil de ensinar português para os estrangeiros que estavam vindo para cá, que estavam aqui no Brasil, principalmente executivos. Isso foi foi no início, né, da promoção da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Então, muitos estrangeiros vieram para o Brasil com suas famílias, inclusive. Então, a demanda por aulas de português para estrangeiros cresceu muito nessa época, então eu trabalhei bastante. E começou aí, na verdade, a minha jornada com o PLE. E, paralelamente a isso, eu dava aula em escolas, eu já fui professora do Estado, professora concursada mesmo do Estado. Enfim, eu sempre gostei de trabalhar em diferentes áreas, com diferentes pessoas e ter diferentes experiências. Mas, resumindo, é basicamente isso. E hoje eu continuo dando aula de português como língua estrangeira para adultos e crianças e tocando alguns projetos com algumas amigas. Muito interessante, uma experiência riquíssima. E você poderia falar mais um pouquinho da sua experiência como língua de herança no Japão? Você trabalhou com que público? Eram filhos de brasileiros? Ou eram japoneses mesmo que queriam aprender a língua portuguesa? Lá eu trabalhei com japoneses mesmo, né? Japoneses que iam vir para o Brasil por algum motivo de trabalho, ou por questões religiosas mesmo, por causa dessa instituição religiosa. Mas, informalmente, também eu tive contato com alguns filhos de brasileiros que estavam estudando em escolas regulares. Inclusive, eu tive essa experiência com uma brasileira que tinha ido com os pais ao Japão e ela não estava conseguindo se adaptar à escola lá do Japão, a escola regular. E aí eles pediram uma ajuda, a escola, ela pediu ajuda para os professores brasileiros que estavam lá, para nós ensinarmos, na verdade, os japoneses sobre a cultura brasileira, para entender qual que era o contexto dessa menina. Então, assim, na verdade, foi bem interessante, porque na verdade não era nem. Ela já estava tendo uma outra assistência, com uma outra professora, mas essa escola ela queria que os alunos japoneses entendessem que ela tinha uma outra cultura, que ela tinha. Na verdade, assim, o processo de adaptação dela estava sendo difícil por causa dessa mudança dela, né, de cultura. Uhum. Então, a gente foi dar aula de cultura brasileira para os japoneses por causa dessa aluna que estava tendo essa dificuldade mesmo de adaptação. Foi bem interessante. Que legal. Interessante, Então, a Lucila. dificuldade...
sobre essa valorização, então, de ambas as línguas, né, que aconteceu nesse contexto. E você lembra de algo interessante nesse sentido de valorização? Teve algum desafio nesse momento de você fazer essa valorização da cultura brasileira lá? Na verdade, é assim, como ela estava no ensino fundamental 2, né, o ensino fundamental 2, os alunos, eles têm um pouco de dificuldade de expressar, os japoneses, eles têm, assim, uma certa dificuldade de expressar, então a gente levava música, a gente tinha umas propostas culturais mesmo para mostrar essa parte mais alegre, né, de dança, de música para as crianças, e é difícil, na verdade, para eles entenderem, assim, né, porque eles viviam era uma cidade pequena, né, entender essa questão cultural, de que é muito diferente, e não tinha tantos estrangeiros como em outras cidades, então isso, até eles perceberem, né, até a gente conseguir atrair a atenção desses jovens, dos japoneses, principalmente, foi um desafio, mas foi bem interessante. No final, eles acabaram sambando um pouco, fizeram um pastel, enfim, a gente levou algumas receitas para eles fazerem também, algumas receitas, né? Foi bem interessante, assim, mas realmente a questão cultural dentro da escola é muito diferente. A rotina escolar, né? É bem diferente da nossa, então até para a gente, né, entrar nesse universo assim escolar deles é bastante desafiador. Foi bastante desafiador. Que legal. Existe muito uma questão de disciplina japonesa, né? Eles ensinam as crianças a ser muito disciplinadas, assim. Isso é uma curiosidade. Então, essa menina que era brasileira e estava lá no Japão, a dificuldade dela não era com o conteúdo, mas era mais com a questão cultural, é isso? Ou ela tinha um problema também com a questão do conteúdo, de ser diferente, por ser uma outra língua, e principalmente pelo português né, eu ia falar inglês, pelo português e japonês serem muito diferentes, né, no alfabeto, tudo. Eu acho que, na verdade, assim, eu não fiz o acompanhamento direto com ela, né? Quem fez o acompanhamento foi outra professora, mas pelo que eu ouvi, na verdade, eu acho que, assim, tem questões familiares, é um conjunto, na verdade, de situações. Tem a questão da mudança, do porquê, né? Eles tiveram que ir para o Japão, a família teve que ir para o Japão. Tem um contexto familiar que não era fácil, e tem a questão de fazer novas amizades. Eu acho que tem a questão, sim, do idioma, principalmente porque é totalmente diferente. Você tem que aprender praticamente a se alfabetizar já com uma certa idade. Não sei qual era o conhecimento dela quando ela se mudou, mas eu acho que assim, é um conjunto de fatores que fez com que ela tivesse essa dificuldade. Na própria adolescência, né, o adolescente ele já passa por muitas mudanças e transformações, que já é de conhecimento, né, nosso. Agora, quando imagine essa menina mudar de cultura, ter essas mudanças internas que ela está passando devido ao seu crescimento, esse amadurecimento, as mudanças físicas, né, e dependendo da situação familiar, às vezes a família já... Eu tive a oportunidade de ter uma amiga que a mãe dela nasceu no Japão e eles mudaram para o Brasil quando eles eram adolescentes, os pais dela. Então, ela cresceu com contato com a cultura japonesa por conta da avó. Então, quando ela precisou ir para o Japão, ela tinha um certo conhecimento da língua, da cultura, ela teve que passar por adaptações, né, como você disse, são muitas diferenças, mas ela já tinha algo que na questão afetiva já deixava ela próxima daquela cultura, e eu acredito que tem ajudado bastante, né? Isso, os laços afetivos que a gente vai construindo, no meu ponto de vista, é fantástica essa situação de você
levar cultura, levar música, levar alegria, né, os pontos que muitas vezes são colocados como fortes da nossa cultura, né, a questão da alegria, isso é um vínculo que você foi construindo, é uma porta que foi se abrindo, né, isso é muito interessante. Isso é um dos pontos, né, a gente sabe que existem situações bem mais ricas, é apenas um dos pontos para a gente mencionar rapidamente aqui. Muito bacana. Meninas? E assim, em relação às aulas em si, né, hoje em dia no seu trabalho, como que é feito esse processo? Vocês compartilham? É uma forma autoral? Vocês usam material didático? A gente queria saber um pouquinho sobre isso. Você pode repetir a pergunta que cortou um pouquinho? Desculpa. A gente queria saber assim, um pouquinho sobre as aulas em si, o planejamento. Como que acontece esse planejamento? Se é feito de forma autoral, vocês compartilham? Se existe algum material de apoio? Para os diversos públicos que você comentou, que além do trabalho com crianças, você trabalha com executivos, com adultos, então você tem esse público de diversos contextos, né, que é muito rico, mas você pode englobar, caso queira, esses diversos públicos que você tem contato. Olha, acho bem interessante essa sua pergunta, porque eu faço parte de um grupo chamado Grupo Sou Brasil. Se quiserem ver nas redes sociais, tem site também, tudo a gente faz no site. Ontem, inclusive, a gente fez um evento chamado Café com PLE, que a gente juntou alguns professores, e a gente discutiu exatamente isso. A gente perguntou para os professores se eles usam material autoral, se eles usam material didático ou ambos. Inclusive, 100% foi ambos a resposta, que eu acho que é o que a gente faz também. Eu falo a gente porque eu dou aula particular, mas eu troco muitas informações com as minhas amigas que fazem parte desse grupo Sou Brasil, para ver qual que é o ideal. Né? Eu dou aula desde 2006, dou aula de português para estrangeiros desde 2006. No início, eu usava muito material didático, muito mesmo, os livros disponíveis na época. Depois, com o boom, né, do português língua estrangeira, apareceram outros materiais didáticos. E agora, com as novas tecnologias, a gente tem feito muito material. Então, ao longo desses anos que eu dou aula de PLE, eu estudei muito esses livros didáticos, comecei a fazer muito material próprio, autoral. Então, hoje eu mesclo, né? Depende muito da necessidade do aluno. Alguns alunos, eles pedem, professor, eu preciso ter um material didático. Alguns orientais, principalmente, eles precisam ter um norte, alguma coisa física, para eles saberem o que eles estão estudando, o que eles vão estudar, e eles ficam lá contando as páginas de onde, quantas páginas ele já estudou, quantas páginas eles precisam estudar. Então, depende muito da necessidade do aluno. Realmente, assim, é estudar caso a caso. Isso, como são aulas individuais, particulares, isso permite que a gente faça realmente um estudo de cada caso para poder adequar o material ao aluno. Hoje, eu tenho feito muito o Google Drive, por exemplo, né, permite que a gente fique armazenando lá os materiais, compartilhe com o aluno faz a lição lá, isso permite que as aulas sejam mais dinâmicas e tenha um contexto, uma lógica para a gente ir colocando na sequência. Então, tenho feito muito isso. Hoje eu considero as aulas 80% autorais e 20% assim, material didático mesmo, mas logicamente as aulas autorais, muitas coisas baseadas no que eu estudei nos livros didáticos também. Que bacana. É mais ou menos isso. E isso para adultos, né? Que tem até uma disponibilidade de livros didáticos maior. Para crianças, eu tenho outro projeto, gente, chama Projeto Pipoca. Vocês podem procurar também em redes sociais e site, brasilcompipoca.com.br. Eu já dei aula para crianças estrangeiras, mas né, não tão em contextos de PLH, mas em contextos de PLE. Crianças que vieram ao Brasil
E, enfim, no processo de adaptação também, estudaram português. E sempre achei material para criança muito escasso, a gente acaba pegando muita coisa na internet, imprime, vai na banca, compra gibi, etc e tal. E vendo que existe realmente essa falta de material didático para criança, eu, uma pedagoga, uma ilustradora, nós nos reunimos para fazer esse projeto Pipoca, que é um projeto voltado para crianças, português para crianças do mundo inteiro. Não é só contexto de língua de herança, não é contexto de língua estrangeira. Inclusive, a gente começou a dar algumas aulas também para crianças estrangeiras e também crianças brasileiras que moram fora. Então, a gente tem feito esse trabalho com diferentes públicos. E esse material, ele é autoral mesmo, porque é bem personalizado. A gente faz para cada criança material personalizado e diferenciado. É isso. Vocês têm contato com outras instituições, assim, de outros países? Por exemplo, na Inglaterra tem os brasileirinhos, na Austrália tem a ABCD. Vocês têm contato com esses grupos? Olha, contato direto não, mas a gente troca algumas ideias por redes sociais, né? A gente está seguindo, a gente segue esses grupos, o trabalho que eles fazem, e a gente descobriu que eles também seguem a gente, e a gente meio que indiretamente, a gente meio que se conversa, né? A gente tem esse diálogo pelas redes sociais, mas não diretamente, assim. Legal. Inclusive, o projeto ele é muito novo, a gente tinha uma outra ideia, a gente, vamos produzir materiais, né, vamos produzir atividades para as crianças, algo que fale muito da cultura brasileira. E nisso, de só pensar alguma coisa bem ingenuamente, a gente criou um personagem, a gente começou nas redes sociais e a gente foi descobrindo esse mundo, esses grupos. Então, assim, na verdade, está sendo uma descoberta a cada dia. Não tem nem um ano o projeto, mas a gente descobriu que realmente tem um mundo a ser explorado aí, né? E algumas pessoas já vieram procurar, falar, quero conhecer um pouco mais do projeto de vocês, tal. E, assim, a gente, na verdade, ainda está começando. Que legal. Fruto da pandemia, na verdade. A gente fala, vamos fazer alguma coisa. Fruto da pandemia. Meninas? Quer fazer ele? Próximo. Pode fazer, Luísa. Se você pudesse, assim, pensar num desafio que você teve nesse projeto, né? Pode ser com o Projeto Pipoca, que é um trabalho, né, que você está se dedicando bastante nesses últimos meses, ou esses outros que você já teve, que você continua, né, dedicando tempo. Qual teria sido o maior desafio ou um dos maiores desafios que você tem enfrentado, né, para atender esses públicos, que vocês tiveram que sentar, conversar, mas olha, tem essa situação ou aquela, como que a gente pode se ajudar, como que a gente pode melhorar nesse aspecto, um ponto que vocês precisaram pensar mais nesse trabalho conjunto maravilhoso que vocês têm fazendo. É muito bacana para a gente ver, né, que é construído com várias mãos, ele se solidifica cada vez mais, ele passa pelos ajustes, é como se fosse, eu lembro muito de algo precioso, né? Uma pedra preciosa que está sendo lapidada. Quanto mais mãos ajudarem, mais bonito esse trabalho vai ficando, mais frutos ele vai dando. Então, se você pudesse lembrar de alguma situação que foi mais desafiadora para você, pode ser pessoalmente ou para o grupo como um todo. Olha, o desafio é bem grande, né? Ainda mais quando a gente fala de língua portuguesa, que é um idioma que a gente tem que promover de fato, assim, não é o inglês, que já é tão conhecido, o espanhol também, né, que já é bastante valorizado, né? A gente está falando de língua portuguesa. E tem que acreditar, né? Eu acho que assim, uma das coisas é acreditar que a língua portuguesa é importante, que é a nossa cultura, é a gente ter essa consciência de que
isso é muito válido, existe uma vantagem muito grande de trabalhar em cima da língua portuguesa, né, principalmente lá fora. E eu acho que assim, os desafios são muitos, 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 muitos. Que nem você falou que existem muitas mãos, isso é muito importante. A gente encontra muitos professores que se sentem sozinhos trabalhando, tanto em escola de idiomas, ou quem trabalha em escola de idiomas, ou quem não trabalha em escola de idiomas, eles procuram a gente porque trabalhar sozinho nesse mundo é bem complicado, né? Então, eles procuram grupos assim para poder trocar materiais. Você encontrar um material ideal para aquele aluno, isso é muito difícil também, porque por isso que a gente acaba personalizando os materiais. Imagina um oriental estudando português, que, enfim, eu tenho muitos alunos orientais, inclusive por causa da minha origem, e eles já têm a questão cultural, que é muito diferente, a questão linguística, que é muito diferente. Então, esse é um grande desafio, adequar a aula àquele aluno. Já um aluno que é um hispano-falante, né? Ele já tem uma facilidade. Então, você transitar para um aluno que não sabe quase nada da língua portuguesa, ou não sabe nada, não sabe... A cultura é muito diferente. E aí você vai para um aluno que já tem, assim, uma proximidade com a língua portuguesa, mesmo que não tenha conhecimento, mas tem uma proximidade, tanto cultural quanto linguística com a língua portuguesa, né? Você fica transitando por esses diferentes públicos. Isso é um grande desafio, então a gente fica pensando no material ou na abordagem que tem que ser diferente, você perceber diferentes pontos, né, que a gente tem que se adaptar, ser muito flexível para trabalhar. Adultos e crianças também. Com adultos você já tem, né, uma certa postura, né, inclusive respeitando essa cultura do aluno. Aí com crianças já é um pouco diferente. E aí você tem que trazer outros materiais, outras dinâmicas, tal. E ser bastante flexível nesse sentido é um grande desafio, né? Então, eu com as meninas, tal, do grupo, a gente sempre troca. Olha, meu aluno isso perguntou isso. E aí, como é que vocês abordam, né? Questões culturais, mesmo questões de gramática. Tem aquele aluno metódico que quer saber por que tem o pingo no i, né? A gente até exagera um pouquinho. Mas tem aluno que quer saber por que tem pingo no i. O que eu respondo, né? Tem alunos que realmente fazem perguntas sobre gramática que não estão nos livros. Você não vai encontrar em nenhum livro. E então a gente vai lá, faz a pesquisa, vê se tem alguma questão histórica por trás, a gente faz muita pesquisa juntas também, e vai tentando desvendar, né, os mistérios da língua portuguesa também. Então, acho que é isso. O desafio é esse, né? Você atender a esses públicos, diferentes públicos, tanto na parte do português quanto na parte cultural do Brasil, e ser bastante flexível. E, Lucila, você poderia compartilhar com a gente algum momento marcante, assim, da tua carreira, alguma história legal, bacana, assim, que você lembre, né, com carinho, ou não com tanto carinho, né, não sei, alguma história que ficou marcante, assim, na tua carreira? Olha, é muito tempo já, eu considero, né, bastante tempo, desde 2006, lecionando português. Então, assim, é difícil ter, assim, aquele momento, foram muitos, né? Na verdade, assim, eu considero meus alunos, assim, esse encontro com os meus alunos algo muito valioso. Todos eles, tanto de diferentes nacionalidades, diferentes idades também. Mas, uma coisa que... Aí eu fiquei pensando, mas uma coisa que mais me marcou, na verdade, não tem nem nada a ver com a aula. Não tem nada a ver com a aula. Porque meu pai, ele é imigrante, né? Então, ele quase não fala português. E um dia, ele falou assim, ele falou com um amigo dele, né? O amigo dele perguntou para ele, eu estava próximo, o que sua filha faz? Ela ensina português. Eu acho que ela ensina português porque eu não sei falar português.
Eu acho que isso foi assim, para mim, acho que assim foi mais marcante quando a gente tem dentro da família um contexto de que ela está fazendo esse trabalho que é muito legal, porque eu não tive a oportunidade de aprender, ele não teve a oportunidade de aprender, ele tem quase 80 anos, meu pai. Meu pai tem quase 80 anos, gente, deixa eu só ligar. Ele tem. E aí, naquela época, enfim, não existia a PLE, imagina, não existia nenhuma atenção. Hoje você tem PLE, PLA, o PLAC, né? Você tem diferentes contextos de ensino de português para estrangeiros, para refugiados, para crianças. Imagina, naquela época não tinha. Então, ele ia, na verdade, ele foi conhecer outros estrangeiros depois, que iam, na época, nos chamados supletivos. Os estrangeiros, eles iam ter aula no supletivo, junto com o brasileiro. Nossa, gente, é um contexto totalmente diferente. Então, assim, isso eu acho que, assim, me marcou mesmo, assim, quando ele falou, não esqueça. Foram 2 palavras, né? Da aula de português. Mas, para mim, isso foi bastante marcante. Porque eu vejo que hoje a língua, o PLE, o PLA, PLH, enfim, né, todas essas nomenclaturas aí, elas fazem muito sentido para todos esses públicos que a gente atende, e não só por uma questão linguística, mas por uma questão humana também, né, de adaptação. Enfim, meu pai até hoje não fala muito disso muito bem. Mas é isso, eu acho que assim, resumindo, né, porque foram com os meus alunos, enfim, dentro do meu trabalho eu já tive tantas experiências, eu acho que fiz muitas amizades, continuo falando com alunos que já foram meus alunos há 10 anos, mas a gente continua tendo essa amizade, e eles falam que, gostei do Brasil, gostei de tudo, mas obrigada, né, por ter me ajudado. Enfim, já tive alunos que não se adaptaram de jeito nenhum ao Brasil também, queriam ir embora de qualquer jeito, mas estavam aqui por obrigação, não aprenderam nada, mas aí a gente tem que dar esse suporte também, né? Vocês sabem, né? Como professora, a gente tem que ser um pouco de tudo, né? E às vezes a aula, ela é mais um desabafo, às vezes, do aluno, do que a aula que a gente planeja propriamente, né? Mas, enfim, eu acho que é isso. Você viu um grande propósito em tudo isso, né? Que é, no fim, conectar pessoas, né? Através da língua, porque a língua é uma grande parte da questão de você se conectar mesmo com outras pessoas, né? De você poder falar, trocar ideia, se comunicar, né? E, nossa, que legal mesmo. E você acha que realmente foi isso, que você foi por esse caminho porque você viu a necessidade dentro da sua casa? Eu acho que, na verdade, não necessariamente. Depois que eu fui perceber, nossa, eu acho que foi isso que me motivou. Mas foi depois, assim, né? Eu sempre gostei dessa parte de comunicação. Quando eu me formei em 2004, eu já pensava, nossa, eu queria muito fazer essa parte de língua estrangeira, nem sabia que existia PLE, na verdade. Falei, queria ensinar para estrangeiros, né? Já tinha essa vontade, né? E aí, enfim, na época, eram poucos os estudos, hoje ainda são poucos os estudos sobre PLE, mesmo na faculdade onde eu estava, muito pouco, ainda continua pouco, eu acho, eles deviam incentivar mais, mas na época era muito pouco mesmo, poucas pessoas falavam sobre isso, mas como eu tinha contato com alguns estrangeiros que já tinham estudado português, eu achava muito legal. Eles vinham perguntar para mim, principalmente japoneses, né? Não sei como é que faz isso, como é que canta aquela música? Então eu falei, nossa, deve ter alguma coisa uma teoria que explique tudo isso, né? Que precisa mais. Aí só quando eu fui ao Japão mesmo, que eles me chamaram para dar aula de português lá, que eu me aprofundei melhor na questão. Aí quando eu voltei, aí depois eu encontrei mais colegas, aí eu já encontrei um outro contexto, eu passei lá quase 5 anos no Japão, aí quando eu voltei eu encontrei um outro contexto, escolas oferecendo português como língua estrangeira, eu falei, nossa gente, o mundo se transformou nesse tempo que eu estava fora,
e o Brasil se abriu mais, né? Não sei se vocês lembram dessa época, abriu para empresas estrangeiras, então a procura foi muito grande. Então, e aí começaram a surgir mais estudos sobre isso. Legal. Legal, Lucila, muito obrigada pela sua disponibilidade, gentileza, trazer, né, esse outro olhar, essa outra experiência, porque acredito que todas nós aqui trabalhamos, né, como o inglês, né, como língua adicional, outra língua, e essa sua história, essa sua trajetória, assim, foi muito enriquecedora, assim, para nós, como estudantes de educação bilíngue. Então, foi muito valioso. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Desculpa, tá até tremendo a câmera aqui no quarto, mas eu que agradeço, né? Eu gosto de compartilhar essas experiências. Realmente, na verdade, eu também estou fazendo o curso de bilinguismo online da Singularidades. E eu acho que tem muita gente que faz parte desse contexto de inglês, né? Mas tem o contexto, eu faço parte do contexto japonês, porque minha casa sempre foi bilíngue também. E eu acho que aí a gente começa a perceber que tem outras, né? Tem casa que é bilíngue alemão, tem casa que é bilíngue italiano, tem casa que é bilíngue chinês, né? Enfim. Eu acho que já tem gente que é plurilíngue, né? Aí nesse contexto todo. Mais alguma coisa, gente? Então, obrigada mesmo. Eu acho que, assim, é uma troca, um aprendizado muito grande para a gente, né, menina? Com certeza. E, assim, a gente teve a disciplina, mas é um momento corrido. Acho que é muito gratificante para a gente ouvir um colega de trabalho, uma pessoa que tem toda essa experiência que você tem. Muito obrigada mesmo. É riquíssimo, Eu que agradeço, gente. Obrigada. Espero que tenha valido a pena para vocês. Sim, muito, com certeza. certeza.